Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos atualizar as informações sobre a Azevedo e Travassos Energia, a ZTE3, que passará por grupamento na proporção de 10:1. A proposta será votada, com certeza será aprovada nessa proporção. Então as ações que hoje são negociadas a 20 centavos, caso se mantenham nesse patamar de preço, após o grupamento passarão a ser negociadas a R$ 2,00, tá? E muita gente começa a se preocupar. Haverá grupamento, o efeito é negativo, as ações voltarão a cair, voltarão para os centavos, gruparão de novo. Calma, que não é assim que acontece, isso não é uma regra, tá? Não são todas as empresas que fazem esse movimento e as ações, elas continuam, na verdade, na desgrameira. Depende muito do que motivou esse grupamento, tá? Temos empresas aí que gruparam e depois multiplicaram por N vezes aí, tá bom? Porém, na maioria das vezes, esses movimentos, eles são necessários porque as empresas estão mal das pernas, mal das operações e mal das finanças, o que não é o caso da Azevedo e Travassos Energia. Aqui estamos falando de uma empresa nova, acabou de nascer e precisa se provar. Então é isso que precisamos acompanhar, tá? Nesse vídeo vamos olhar os números operacionais de maio, né? Vamos ver o que melhorou, o que piorou, quais as novidades, principalmente relacionadas à retomada da produção lá nos campos adquiridos da Brava, né? Se o trem lá já desenrolou, se a ANP já tirou o pé de cima, se a Brava já concluiu também, tá? E óbvio, vamos falar também do momento da empresa, se vale a pena manter as ações na carteira, quem está de fora, se vale a pena entrar agora, principalmente antes do grupamento, né? Entender também o momento atual da cotação das ações. Muita gente olha para os 20 centavos, foca nisso e acha que as ações nunca mais sairão desse patamar. Sairão, doido, nem que seja por meio de grupamento, mas essa febre do rato sairá, tá? Mas o que você precisa entender mesmo aqui, né, todo investidor, né, com exceção dos trades, é que não é uma empresa para curto prazo, tá? É longuíssimo prazo. Então, se você quiser arriscar aqui, é muito risco envolvido, mas esteja ciente que você precisará ter muita paciência e uma estratégia muito bem definida para você ter sucesso, tá? Principalmente no que se refere a aporte. Se você for com muita sede ao pote, você pode tomar no Zé de Obrar e perder muita grana aqui, né? Porque os movimentos das ações, eles acompanham mais notícias do que o que a empresa está fazendo, né? Visto que a produção da companhia, desde que elas foram lançadas na bolsa, elas saíram de 20 barris dia e superaram 250 barris dia. E as ações que chegaram a superar R$ 2,00 agora são negociadas a 20 centavos. Então aqui a gente vê, né, que a performance das ações não acompanha o que a empresa vem fazendo. Se formos olhar para a produção em si, as ações não eram para estar sendo negociadas mais neste patamar, né? Então você precisa entender, né, que o que move as ações nesse tipo de case aqui, no curto prazo, são mais esses movimentos, notícias, trades, manipulações de modo geral, tá? Então vamos entender tudo isso, mas antes eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado sem mais converseiro. Bora entender o que aconteceu em maio com as operações da Azevedo e Travassos Energia. Bom, aqui a gente já vê que a produção teve um salto, né? A produção de óleo equivalente total saltou de 84 barris para 126 barris. Vamos entender o que aconteceu. Será se a Brava concluiu as melhorias naqueles campos? Será se a ANP tirou o pé de cima? Vamos entender. Aqui a gente vê óleo equivalente Paulo Fênix ficando em 53 barris, não saiu do lugar. Óleo equivalente Paulo Barrinha caindo de 28 para 27. Óleo equivalente Porto Carão saltando de 3 para 48 barris, tá? Falando da produção de gás, teve uma queda na produção, caindo de 28 para 25 barris, tá? Agora falando da produção por participação, a gente vê que os 126 barris produzidos são todos da companhia. O que aconteceu aqui? Bora entender. A Azevedo e Travassos Energia, ela encerrou o mês de maio, né,
com 50% de aumento na produção. Como vimos aqui na tabela, saltando de 84 para 126 barris, tá? No detalhamento por ativos, a produção atribuída à companhia foi de 126 barris. 100% da companhia, 100% da Azevedo e Travassos Energia, tá? O Polo Porto Carão teve a maior contribuição, como vimos, seguido pelo Fênix Potiguar, tá? A produção de óleo total foi de 101 barris e de gás 25 barris, o gás com uma leve queda. Aqui a gente já começa a entender o que aconteceu para esse aumento de produção. A companhia traz como novidades a celebração do acordo de associação com a PVE, né, prevendo a incorporação da Andorinha Energia, detentora dos seguintes ativos de produção e exploração. Os ativos que a Andorinha detém são 50% no contrato com a Brava Energia, aquela aquisição dos campos lá, tá? 12 campos de produção de petróleo nos polos Porto Carão e Barrinha, os quais possuem 3,35 milhões de barris de óleo em reserva aprovada certificada. Muito importante isso daqui. Cabe à companhia agora conseguir recursos para investir pesado para transformar tudo isso aqui, colocar tudo isso aqui dentro dos barris, tá? Extrair de fato esse petróleo aqui. A Andorinha também detém 100% de participação na concessão do campo de Andorinha, o qual possui cerca de 527 barris de óleo em reserva aprovada já certificada também, e ela também detém 100% de participação em 6 blocos exploratórios na Bacia Potiguar, com área total de aproximadamente 150 km², com cobertura sísmica 2D e 3D e com recursos contingentes estimados em mais de 4,4 milhões de barris de óleo. Então, muito importante, essa transação aqui vai ser muito positivo para a Azevedo e Travassos Energia e também muito positivo para a própria PVE, tá? Porque a Azevedo e Travassos Energia crescendo, logo a PVE terá uma participação que será 10%, ou seja, a Azevedo e Travassos Energia está comprando esses ativos aqui da PVE e pagando com ações, tá? Serão emitidos aí ações e dado em participação para a PVE, para que a companhia incorpore a Andorinha Energia, tá? Então, muito importante aqui, muito positivo para esse início de crescimento da Azevedo e Travassos Energia. Agora vamos entender o que fez a produção saltar, né? Se foi ali a finalização das melhorias da Bravas nos campos, aprovação da ANP e tudo mais, ou se aconteceu outro movimento, tá? Aqui a companhia informa que a ANP está avaliando as obras de melhorias e adequações das instalações dos polos Barrinha e Porto Carão realizadas pela Brava Energia. E em 15 de maio de 2006, o órgão autorizou o reinício da produção do campo Serrinha, ou seja, só um campo, tá? Com isso, 3 poços foram reativados e contribuíram para o aumento da produção de 50% em relação ao mês de abril, ou seja, saltando de 84 para 126 barris. Isso aqui é extremamente positivo, porque se apenas a reativação de 3 poços já foi suficiente para fazer a produção saltar de 84 para 126, imagina quando todos os poços estiverem reativados, tá? Não apenas a companhia retomará a produção de 250 barris, como superará esse patamar de produção, tá? Então o que a gente entende? A produção da companhia ela não cresceu 50%, tá? Não houve aumento aqui, visto que quem acompanha sabe que ela vinha produzindo 250 barris. Com a paralisação para a melhoria aqui, né, por meio da Brava Energia, essa produção ela reduziu drasticamente, ou seja, ela voltou para aquele patamar que a companhia vinha produzindo no início. Então, conforme os campos eles forem sendo reativados, a companhia vai retomando a sua produção. E essa produção tende a voltar muito maior do que quando ela produzia 250. Porque os campos eles foram melhorados, né, totalmente reformados, né? Instalações novas, mais modernas, né? Tudo foi melhorado ali. Logo, o potencial de produção ele será muito maior, tá? Muito melhor e muito mais eficiente também. Então esse aqui é um dado muito positivo. A companhia entra agora no segundo semestre já com uma produção muito maior. Então eu volto ao que eu disse no início do vídeo. Quem está em Azevedo e Travassos Energia
não pode ficar focando, frisando na cotação das ações, tá? As ações elas não vão saltar, não vão triplicar, duplicar, quadruplicar de uma hora para outra. É um investimento de longuíssimo prazo, né? Não pense que você vai colocar dinheiro em AZB Travas Energia hoje e o investimento vai multiplicar, sei lá por quantas vezes. A empresa ela está começando, ela passará por problemas, né, nesse início de percurso. Ela precisa se provar mês a mês, trimestre a trimestre, né? A performance das ações, como eu disse, elas são mais baseadas em notícias do que no que a empresa está fazendo. Visto que a produção que antes, né, lá no início, era 20 barris, as ações estavam em R$2. Agora 126 barris, ou já superaram 250 ali antes, né, da melhoria da paralisação dos campos, as ações 20 centavos. Então é isso que você precisa entender, tá? Você precisa ter uma estratégia que não te faça ter dor de cabeça. E qual que é a estratégia? Acompanhar mais do que colocar dinheiro no papel. Né? Você vai colocando dinheiro no papel conforme você vai percebendo, vai sentindo, entendendo que a empresa está atingindo cada objetivo. Né? Se você já chegar a colocar uma bagatela de uma vez na ação, esses movimentos, baseado na notícia, vai derrubar o seu investimento, vai zerar o seu investimento, as ações grupam, né? Aí você perde dinheiro, corrige e você vai tendo que lidar apenas com dor de cabeça. Então a estratégia é investir pouco, aos poucos e ter muita paciência para não perder dinheiro nesse tipo de ativo. Não é uma empresa que vai acontecer agora. Pode se tornar uma grande petroleira? Claro que pode, mas não vai ser em 1, em 2, em 5, em 10 anos não. Isso vai tempo para a AZB Travas Energia chegar num patamar, né, de uma petroleira. Vamos colocar aí uma das menorzinhas aí, a Petro Recôncavo. Mas é muito tempo mesmo, né? A gente não pode nem ficar olhando e fazendo esse tipo de comparativo. Acompanhar mês a mês como que está a produção da companhia, colocou a sua quirela lá, se cair com força ali, pelo menos você colocou apenas uma quirela. Mas pelo amor de Jesus Cristo, não coloque grana alta nesse tipo de ativo. E se você começou agora, passe e muito longe desse tipo de ativo, porque não é ativo para agora. É um ativo com risco altíssimo, onde você pode perder 100% do que você investiu, tá? Então muito cuidado. Não é investimento para quem está iniciando, é investimento para quem já tem uma certa maturidade no mercado, né? Já tem uma carteira formada. Né? Se perder a quirela que colocou, não vai se desesperar, não é o fim do mundo. Então, se começou agora, passe longe. Se não começou agora, se já tem bastante tempo, estude bem o case e entenda, né, o que é o case AZB Travas Energia antes de investir. Porque até assim você pode tomar pancada, tá? Você precisa avaliar o risco, né, que você está correndo, beleza? Seja inteligente e estratégico para você não perder dinheiro à toa. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!